Lipedema. Como eu controlei meu lipedema saindo disso para isso em 15 meses. Eu recebi centenas de mensagens, centenas de perguntas. Talvez eu não consiga ser tão breve assim nesse vídeo. Vou gravar esse vídeo contando um pouco da minha história, com muito respeito, com muita verdade, com muito carinho, para que realmente ajude vocês. Se eu não tinha dimensão, aquele meu vídeo poderia ajudar, poderia inspirar, ou poderia ter uma troca tão grande quanto eu tive com muitas mulheres, até de outros países, e eu fiquei bem impressionada. Eu não quero frustrar vocês, eu não quero que vocês olhem e falem, nossa, é inacessível para mim, é impossível, eu jamais conseguiria, não é a minha realidade. Então, eu espero de alma que vocês olhem cada parte desse vídeo e que vocês possam identificar que é possível, que talvez demore um pouco mais, que talvez te inspire, que você idealize aquilo e fale, não, é possível, eu consigo até melhor, eu consigo até mais. Então, eu espero de coração que você conquiste e controle o seu lipedema, porque só quem tem, a gente fala muito essa frase, né? Só quem tem sabe. O quanto é difícil e o quanto é traumatizante você não ser livre, você viver escondida. É algo assim que eu achei que ia ficar a vida inteira escondendo a minha perna e era uma coisa que me mexia muito comigo. O lipedema começou de fato a me incomodar em 2020, quando eu engravidei pela primeira vez. Eu só usava shorts de noite, com muito creme, com muito bronzeador. Nunca treinei de shorts. Em 2022, na minha segunda gestação, piorou muito meu lipedema, privação de sono, 2 bebês, compulsão alimentar. Eu sempre me questionava, será que eu vou passar a minha vida inteira escondendo, vivendo à base de creme? Será que eu nunca vou ser livre de verdade? Eu vou realmente viver essa vida sem ter essa sensação de colocar uma roupa, olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo? De começar de fato esse vídeo, eu quero que vocês façam 2 perguntas. Será que você está no momento ideal para cuidar do seu lipedema? Eu estou falando isso porque a minha vida inteira eu não olhei para ele, mas começou a pesar para mim mesmo quando eu engravidei pela primeira, pela segunda vez. Só que aquilo me incomodava, mas eu dei um limite para aquilo. Eu estava vivendo uma fase na qual era impossível eu ter constância em qualquer outra coisa. Então, eu nunca fui uma pessoa sedentária e nunca fiquei parada. Eu sempre fiz atividade física. Fazia pilates com as minhas filhas, levava as minhas filhas junto, fazia uma academia uma vez ou outra. Enfim, sempre fazia alguma coisa, mas não era de forma constante. Chegava em casa, eu comia muita massa, muito doce, e era o momento que eu estava vivendo. Eu não conseguia olhar para nada além disso. Eu tive muita privação de sono. Eu chegava a ficar sem dormir por muitos meses. Hoje eu ainda não durmo muito bem, mas muito melhor do que antes. Então se pergunte, será que você está no momento ideal de olhar para o seu lipedema? Você tem um bebezinho do lado, filhos pequenos? Será que você consegue nesse momento olhar? Ou o ideal não é parar de se cobrar e falar, não, esse não é o momento, eu vou viver isso daqui primeiro, depois eu penso nisso. Eu tive essa consciência e ter essa consciência é absurdamente necessário. Eu vivi para minha maternidade, eu ainda vivo, mas eu vivi de forma muito mais intensa os últimos 5 anos. Eu deixei minha carreira de lado, deixei tudo de lado para viver pelas minhas filhas. Com a glória de Deus eu tive essa oportunidade. E ainda tenho. Mas eu me vi com 2 bebês dentro da minha casa, incomodada com a minha perna. Eu passava com a médica para regularizar exames, né, para tentar melhorar ali a minha vida, assim, ter disposição, mesmo com a privação de sono, mesmo com muita carga. Mas eu sabia que era diferente. Eu não me cobrava assim absurdamente de nossa, eu tenho que melhorar isso agora, eu tenho que fazer isso agora, eu tenho que ser constante nos treinos, eu tenho que realmente me alimentar bem agora, porque eu realmente fui legal comigo. Eu tive essa percepção de que não era o momento, e mais do que isso, eu tive uma percepção de que eu sabia que o meu momento iria chegar. Então, naquela fase em que eu estava com bebês dentro de casa, eu vivi para elas sem cobrança. Eu sabia que quando eu voltasse a treinar, quando eu voltasse a ser constante, como eu nunca fui um dia, tudo estaria me esperando. A academia, o crossfit, a minha médica, enfim, tudo estaria lá no lugar me esperando. Mas o momento que eu estava vivendo com as minhas filhas não iria voltar mais, ia ser uma única vez. Então, eu trabalhei muito a minha mente, eu deixei de lado toda a minha cobrança e simplesmente fui feliz ali no meu processo. Eu não dormia, mas eu acordava e eu era grata. Eu era grata pelo que eu estava vivendo. Eu me olhava no espelho, eu não gostava do que eu via, mas eu era grata, porque eu sabia que 2 vidas tinham saído do meu corpo de forma
sem muita pausa, eu tive uma atrás da outra, amamentei as duas por muito tempo, então eu sabia que o que eu conseguia fazer naquele momento era aquilo, e o que importava naquele momento era eu ser mãe, era o meu sonho de vida, meu propósito. Então eu fui muito consciente disso, eu soube esperar de forma verdadeira o momento certo para me cuidar, e isso é extraordinário. Então se pergunte: será que você está nesse momento? Será que realmente você consegue olhar para a tua vida e falar: não, agora é o momento de eu me cuidar, de eu olhar para mim, de eu levar a sério e tratar o meu lipedema? Porque o lipedema, ele te dá a oportunidade de tratar o teu corpo inteiro. Ele não é algo que você olha e fale assim: ah, eu vou tratar ele agora. Você não vai tratar ele, você vai tratar a tua alimentação, o teu intestino, a tua vitamina, a gordura do teu corpo inteiro. Ele vai ser a última coisa a ser acessada. Então ele te dá a oportunidade de tratar como um todo. Não tem como você falar: ah, eu vou tratar o meu lipedema, mas você come mal, seu intestino é ruim, sua vitamina tá lá, você não treina. É impossível. Não tem como. É uma gordura muito grossa, é algo que vai ser a última coisa. Você vai secar tudo, você vai criar força, você vai começar a treinar, você vai mudar seu estilo de vida, você vai mudar a tua mente. E aí, no processo, as coisas vão acontecendo. Então, será que você está nesse momento? Se pergunte e não se cobre, encare a sua realidade. Tudo tem o seu momento. Em 2022, eu tive a minha segunda filha, piorou muito meu lipedema. Chegou num grau que você olhava assim e você não precisava nem apertar para você ver aquela casca de laranja, era visível. E aí influencia tudo, né? Porque muitos vasinhos, meu joelho, eu sempre odiei meu joelho, sempre tive muitos vasinhos, minha circulação horrível, muito inchaço, muito inchaço. E o que eu fazia naquele momento? Era me cuidar, fazia os exames e tal, tentava praticar uma atividade física ou outra, mas não era por estética, era pra eu não surtar, então eu sempre ia com as meninas fazer alguma coisa. E fazia drenagem em casa. A drenagem é algo que me acompanha a minha vida inteira. Toda semana, drenagem em casa. Às vezes com elas no colo, às vezes uma no peito e a outra ali do lado. E sempre fiz drenagem. Mas o momento que eu olhei pra mim foi quando a minha segunda filha entrou na escola. Ela completou 2 anos e ela entrou na escola. Então as duas estavam na escola. E aí eu olhei e falei: agora chegou a minha hora. Em março do ano passado, eu peguei um esporte pra mim. Então, eu sempre tive vontade de voltar a fazer crossfit. E aí eu peguei e tive algumas consciências para iniciar o meu protocolo de lipedema. O meu foco era a perna. Primeiro ponto que eu tive comigo, eu falei: eu vou pegar um esporte e colocar dentro da minha vida. Então, eu sempre quis voltar a fazer crossfit e aí eu iniciei o crossfit. Um ponto muito importante que eu demorei 15 meses para chegar nesse resultado da minha perna, que eu já era magra. Então, assim, eu emagreci 10 quilos nesse processo, mas eu já era magra, eu não estava acima do peso, né? Isso facilita muito, porque é muito mais fácil, não foi fácil, mas assim, é muito mais... eu demorei menos tempo do que se eu tivesse acima do peso. Eu demorei 15 meses para ter esse resultado, 14 meses. Talvez, se eu tivesse acima do peso, eu poderia ter demorado 2 anos. Um pouquinho menos, talvez. Esse é um ponto importante. Eu não estava acima do peso. Eu sempre fui magrinha. Outro ponto muito importante. Tudo que eu vou falar aqui para vocês não quer dizer que vai funcionar para você. Somos adultos, sabemos o que fazemos, sabemos o que é legal, o que não é. Pode ser que eu fale coisas que eu acho legal, que você não ache, e tá tudo certo. Cada um é responsável por si, cada um faz o que quer. Eu estou contando a minha história, esse vídeo não é sobre você, é sobre mim. Não estou te dizendo que se você fazer o que eu fiz, o que eu faço, vai dar certo. Somos pessoas diferentes, temos realidades diferentes. Estou contando a minha história e acredito sim que pode te ajudar, mas não estou te prescrevendo nada e nem dizendo que vai funcionar para você. Quando eu peguei um esporte para mim, eu comecei a fazer crossfit e aí eu coloquei na minha cabeça: eu vou todos os dias. No começo é um desastre, gente. Mesmo eu praticando atividade sempre uma hora ou outra, era horrível, porque você falar assim, você começar algo é muito frustrante. Mas eu ia todos os dias. Muitas pessoas hoje olham pra mim e falam: nossa, ai, mas você pega muito peso, eu não vou treinar porque você pega muito peso, eu não vou treinar porque, nossa, olha, você já consegue fazer isso, olha, você já faz tanta coisa. Só que eu não fazia. Até então eu não fazia, eu construí isso. Quando eu iniciei o cross, eu fiz por muitos meses só com a barra, eu não tinha força nenhuma. Ai, mas eu não vou treinar porque eu não tenho companhia.
por muitos meses eu não tinha companhia nenhuma. Depois a gente vai criando vínculos, a gente vai fazendo amizades, ou não também, tanto faz, entendeu? O importante é você ir treinar. E aí, gente, eu acho muito engraçado as pessoas que falam isso. Ai, mas eu não pego peso, por isso que eu não vou. Ai, mas eu não tenho companhia, por isso que eu não vou. As pessoas se apegam a coisas que te faz não chegar naquilo que você poderia viver, entendeu? Se eu tivesse me apegado a isso, eu ia treinar, eu não conhecia ninguém olhava na minha cara, e eu não tava nem aí pra nada. Eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu ia chegar lá, eu ia treinar, e era esse meu objetivo. Eu não pegava peso, eu fazia só com a barra, eu não sabia fazer nenhum movimento. Isso foi, por muitos meses. Eu chegava e treinava, e era esse meu objetivo, todos os dias. Ah, eu não vou treinar porque eu não sei fazer esse movimento. Pois é aí que eu ia mesmo, naquele dia. Nunca olhei treino. É uma coisa que me irrita. Eu nunca olhei treino. Eu só vou, porque eu vou todos os dias. O meu objetivo é mexer meu corpo, é desenvolver movimentos. Então, assim, eu tô indo lá porque eu preciso treinar e eu tenho um objetivo. Eu não vou lá para ver treino, entendeu? Então isso é uma coisa que me ajudou muito. Eu não olhava treino, eu só ia todos os dias. Eu treinava de segunda a sábado. Hoje eu treino de segunda a segunda, mas até então eu treinava de segunda a sábado todos os dias. Então se permita, pega um esporte para tua vida e fale, eu vou todos os dias. Academia para mim não funciona porque eu não tenho disciplina de chegar lá e pegar pesado. Ai, mas eu não consigo pegar pesado, como que eu vou no CrossFit? Tá, mas eu também não pegava pesado no começo. É o que eu falei, eu fazia só com a barra, eu fazia no meu limite, entendeu? Eu fazia aquilo que eu conseguia. Você vai desenvolvendo aos poucos. Se você vai na academia, você vai fazer uma esteira que você vai caminhar, que para mim é um absurdo, você querer um resultado, você vai lá caminhar por 10 minutos, entendeu? E aí você vai pegar um pouquinho de peso lá, mas não vai fazer um cardio, ou seja, não vai queimar uma gordura ali. Enfim, gente, é assim, tô contando a minha história. Se você acha normal ir na academia 3 vezes na semana e querer um resultado, você não vai ter um resultado, talvez daqui 10 anos. Mas pega o esporte pra si, se permita errar, se permita ser iniciante naquilo e vá, entendeu? Mesmo que você não pegue peso no começo, porque todo começo é assim. E aí eu peguei um esporte pra minha vida e fui todos os dias. Nos primeiros meses, muito difícil, até que chegou um momento que eu percebi que eu estava muito fraca. Eu treinava muito, e eu ficava mais fraca do que o normal. Então, assim, você sabe quando você tá morta de treino, que você fala, nossa, tô exausta, eu tô cansada. Quando você fala, nossa, tá tudo preto, tá acontecendo alguma coisa, meu corpo, não, tô muito fraca, meu corpo não tá legal. E aí eu procurei a minha médica, voltei nela e falei, olha, tô treinando já faz alguns meses, mudei a minha alimentação e agora eu quero focar na minha perna. Tô me sentindo muito fraca nos treinos. Enfim, ali começou mais um processo. Então, tudo é um processo. Nada é de um dia para o outro. Nada é de um mês para o outro. Principalmente para quem tem lipedema. A gente fez os exames. Ela prescreveu 1 milhão de vitaminas para mim. Eu repus ferro. Ferro era uma coisa que me pegava muito, porque ela já tinha falado para mim que eu precisava repor ferro. Tava muito fraca, mas o meu ferro tava ok no valor de referência. Sabe quando sai o exame e o valor de referência tá ok? Só que não dá para olhar para aquilo. Então, quando você for procurar um médico, procura um médico que não olhe só o valor de referência, que olhe além disso. Porque o meu ferro estava ok, a minha médica já falou que eu precisava de ferro, até que um dia eu estava muito fraca. Eu falei, não dá, eu tô muito fraca. Daí agendei para colocar ferro na veia. E aí foi como se eu estivesse voltando pro meu corpo de tão maravilhoso que foi. Eu acho que eu tomei 10 ou 12 sessões de ferro na veia, foi muito bom. E aí, muita vitamina, muito suplemento, enfim, tava faltando tudo ali no meu corpo. Beleza, então, comecei a treinar todos os dias, né? Entre morrendo ou não, me decepcionando ou não, me frustrando ou não, me cobrando ou não, fazendo movimento ou não, tava lá todos os dias, fui na médica, alinhei minhas vitaminas, falei pra ela que eu queria olhar pra minha perna, então ela falou, bom, primeiro passo, vamos alinhar esses exames aí, vamos deixar redondinho pra depois a gente começar a fazer mais coisas. E aí comecei a suplementar e passei com a minha nutricionista. Também me deu um cardápio legal pra mim, que treino bastante. Eu já tinha começado a melhorar a minha alimentação, mas aí eu comecei a me alimentar melhor. Então eu aumentei muito a minha proteína. Todas as minhas refeições têm proteína. Eu como proteína em todas as minhas refeições faz mais de um ano, assim, um ano constante, entendeu? Todas as minhas refeições têm proteína. Diminuí o açúcar absurdamente. Eu era compulsiva master, assim, em açúcar, em chocolate.
diminuir o açúcar absurdamente. A alimentação, ela é 80%, 70% do processo. Você pode fazer tudo. Se você não se alimenta bem, a sua perna vai continuar igual. Então, eu mudei muito a minha alimentação. Comecei a comecei a incluir mais a proteína, tirei o doce, só que eu não fico sem doce. Eu sou uma pessoa que eu tenho que comer doce todos os dias. Então, eu me virei nos 30. Receitinha fit, com whey, leite em pó. Inclusive, tem aqui receita do creme de whey que fica melhor que leite condensado, da minha receita fitness aqui no meu Insta, que é maravilhosa. Eu como todos os dias, não enjoo de tão maravilhosa. Tem a panquequinha fitness, e aí eu dei meus pulos, eu dei meu jeito pra conseguir ficar sem o açúcar, mas eu acabo inventando essas receitinhas. No começo, quando eu passei com a minha Nutri lá e com a minha médica, o meu cardápio era para ter déficit calórico. Porque assim, olhando pra mim, tá magrinha, mas eu queria secar mais, eu queria ficar seca, porque eu sabia que a última coisa a ser acessado na minha vida ia ser o lipedema. Então, todas as minhas refeições, todo o meu cardápio tinha déficit calórico, ou seja, eu gastava mais energia do que consumia. No período, todo esse processo, eu consumo mais energia do que eu como. Então, eu passei fome? Não, eu não passei fome, porque eu sempre treinei todos os dias. E teve uma fase, nesse tempo, em que eu treinava 2 vezes no dia. Então, eu comecei a ir na academia para focar mais na perna e ia no CrossFit. Então, eram 2 atividades no dia. É claro que não é todo mundo que consegue fazer 2 treinos no dia. Se você tem filhos, é muito mais difícil. Se você não tem, é a tua obrigação, porque você vai dormir a noite inteira, né? Então é outra realidade, é outro jogo. Quem não tem filho joga outro jogo. Se você tem, cuidado, não se cobrar e não querer encarar uma realidade que você não consegue. Então olha só que legal, deu ali 6 meses de protocolo, eu já tinha pegado um esporte pra minha vida todos os dias, já estava começando a evoluir, peguei as minhas vitaminas, alinhei todos os meus exames e alimentação regrada, sempre com déficit calórico. Eu acabava fazendo muito jejum. Sim, ninguém me falou isso, nenhuma médica me prescreveu isso, tá? Mas na minha cabeça, quando eu fico em jejum, eu consigo acessar a gordura que é grossa, entendeu? Então, assim, fontes da minha cabeça. Eu fico muito tempo em jejum, é como se quando fosse queimar aquela gordura, conseguisse queimar a gordura que eu desejo, que é aquela gordura que vai ser a última a ser queimada. Então, eu fiz muitas vezes eu fiz jejum. Isso me ajudava muito. Eu nunca cheguei a passar fome de verdade, nem a passar vontade por doce, porque eu me virava com essas receitinhas. Porque eu tenho muito problema em passar fome, eu não consigo passar fome. Eu realmente fui aos poucos. Então, no começo, eu incluí mais proteína, eu comecei a me alimentar melhor, mas não foi assim, foi mês a mês eu me adaptando. Hoje eu posso dizer com certeza que eu consigo me alimentar bem e é uma bênção. Se eu como alguma coisa diferente, pizza é uma coisa que eu cortei, porque eu falo, só tem massa. Né? Quando pedia, raramente, eu sempre com proteína, mas uma coisa que eu continuava comendo todo final de semana era lanche. Ou eu fazia o meu lanche aqui, que era com hambúrguer caseiro, que é maravilhoso, eu sempre faço, ou eu pedia o lanche, que tem o pão, o hambúrguer, mas assim, eu tirei algumas coisas da minha vida. Tirei a pizza, porque muita massa, pouca proteína. Então eu fui me adaptando, sabe? Hoje, se eu começo a comer muito mal, 2 dias, a minha barriga já estufa, meu intestino não funciona, eu já começo a me sentir mal, parece que eu tô perdendo tudo que eu conquistei. Até preciso trabalhar isso na minha cabeça, porque se eu fico 2 dias sem treinar, às vezes acontece de eu me lesionar, alguma coisa assim, eu já acho que eu vou perder tudo que eu conquistei. Quer dizer que você ia todos os dias sem exceção? Gente, as minhas filhas ficam doentes, a vida acontece, a vida real acontece. Uma hora ou outra eu não vou, uma hora ou outra eu falto, mas depois eu sempre tô lá. Então, se eu tive que faltar 1 ou 2 dias, eu tô lá depois. Sempre usando meio de compressão, todos os dias usando meio de compressão, drenagem toda semana. Então, esse processo ali de 8, 9 meses, eu já tava assim, ficando bem definida os braços e com o abdômen bem definido, porque eu já era magrinha, né? Então, assim, nesse processo, nessa rotina que eu tinha, né, de bem regrada, alimentação, treino, eu consegui ficar bem definida, mas a minha perna não estava definida. A minha perna, eu olhava para ela estava reta. Vou tentar colocar uma foto aqui. É que assim, além de tudo, eu detestava tirar foto, que é o que eu falei. Eu nunca tinha treinado de shorts, nunca. Eu sempre escondia a minha perna. Então, no final do ano passado, que eu fui pra minha médica, né, fazia acompanhamento a cada 3 meses, ela olhou pra mim e falou: Dai, seu corpo tá bem legal, mas parece que são 2 corpos diferentes. Quem vê da cintura pra cima acha que é um corpo, quem vê da cintura pra baixo acha que era outro, porque eu tava bem definida
Tava treinando bem, tava indo certinho, comendo bem, fazendo tudo certinho, mas a perna reta. Ela mesma falou, o tanto que eu vejo que você treina, essa perna já era para ter definido. Mas assim, lipedema é isso, gente. No final do ano passado, além disso, eu estava treinando bem, mas eu ainda me sentia muito fraca. Eu me cobrava muito de começar a aumentar peso e eu não conseguia. Muito fraca. Porque eu estava em déficit calórico, eu estava perdendo peso. Mas enfim, né? A gente sempre quer os dois, né? Quer pegar peso e quer emagrecer. E aí eu falei pra minha médica, eu quero tomar agora alguma coisa pra ficar forte. Eu comecei a tomar a oxadrolona. Uma dose baixa. De acordo com meu marido, a dose não fez nem cosquinha em mim. E aí eu tomei por 2 meses esse hormônio. Por 2 meses eu não senti diferença nenhuma. Eu não sei se a dose foi muito baixa ou se eu é que me cobro demais. Eu falei pra ela, olha, eu não tô sentindo que eu tô mais forte, eu não consigo pegar mais peso. Ela olhou pra mim e falou assim, olha, essa força que você tá querendo ter é construída, ela não é assim, do jeito que você tá querendo, tá? Ela é construída. Então eu parei de tomar, eu não senti diferença. Eu achei que ficou igual, tá? Mas nunca saberemos se ajudou ou não, mas eu tomei e estou contando. No começo do ano passado, começou a vir aquela desespero de que tudo estava mudando no meu corpo, menos a minha perna. E eu ainda não ficava de shorts. Eu ia treinar legal, tava com o abdômen legal, tava bem sequinha, tava, sabe, definida, assim. As pessoas falam, nossa, você tá bem definida e tal, mas eu não usava shorts. E eu lembro que algumas amigas falavam, nossa, vamos de shorts e tal. Eu falava, meu, vai chegar o meu momento, mas ainda não. Eu ainda não tô satisfeita, ainda tem marca, ainda tá flácido, ainda não tá definido, ainda tá reto, sabe? Meu joelho, eu odiava meu joelho. Enfim, também me cobro demais, porque poderia ligar o foda-se e ir, mas cada um, né? Cada um tem os seus probleminhas na cabeça e o meu era esse. Quando eu comecei o processo, eu comecei com 65 quilos, quase 66 quilos. No final do ano passado, eu estava com 59 quilos. E aí ela me prescreveu o Mounjaro. Gente, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Eu tô contando porque, assim, sei lá, tô contando porque a minha vida ninguém tem nada a ver com isso. Se você não gostou, não vai gostar do que vai ouvir, acha errado o que eu fiz, o que eu não fiz, o problema é teu, entendeu? É o que eu fiz e é o que eu vou falar aqui. Cada um sabe de si, não tô falando que se você fizer vai ajudar e nem que é pra você fazer. As coisas que eu faço é o que diz respeito a mim, não diz respeito a ninguém, não perturba a vida de ninguém. Eu não tomei o Mounjaro, ela me prescreveu o Mounjaro e eu não tomei o Mounjaro, porque eu não queria ficar flácida, assim, eu achava que eu ia perder muito, ia perder músculo, tudo que eu tinha conquistado, treinando pesado, treinando todo dia, construindo aquilo em mim. Eu tomei a retatrutida e me ajudou muito com a cereja do bolo. Ah, então foi a retatrutida que fez você ficar com essa perna? Não, gente, calma aí, respira. Não foi a retatrutida, foi o combo. Quando eu comecei a tomar a retatrutida, eu já estava numa fase que eu tinha mudado meu corpo inteiro. Eu tinha alinhado a minha alimentação, eu já era uma outra pessoa, aquela pessoa que existiu antes tinha que ser conhecida novamente, porque quem me conhecia não me conhecia mais, entendeu? Eu já era uma outra pessoa, só que a minha perna ainda não tinha mudado, eu ainda olhava e falava, meu, isso tá um passo, entendeu? Tá um passo de chegar nela. Então eu tomei a retatrutida, me ajudou muito, eu sequei mais, eu perdi bunda, nossa senhora, ainda tô tentando construir essa bunda, mas sequei os braços mais ainda, sequei abdômen, e aí sequei mais do que eu já tava seca, e aí secou mais, e aí secou essa gordura, e definiu, porque a retatrutida não faz você não perder a massa magra, a massa muscular, diferente do Mounjaro. Não estou falando para você fazer o mesmo. Estou contando a minha história. E cada um sabe do seu risco e da sua consequência. Minha médica não me prescreveu retatrutida, porque ela não pode me prescrever. Eu tomei por conta própria. Eu sou adulta, eu sei o que eu faço da minha vida. Então, é isso. Tomei a retatrutida, me ajudou muito, porque foi a cereja do bolo. Aí o que aconteceu? Comecei a olhar outras coisas. Então, assim, como eu já tinha passado por um processo longo, já tinha melhorado a alimentação, meu intestino tinha mudado, estava treinando todo dia, estava focada, drenagem, meia de compressão. Eu já tinha alinhado muitas coisas antes. Aí eu comecei a mudar coisas que me incomodavam. Então, fui fazer os meus vasinhos. Eu sempre tive muitos vasinhos na minha perna.
horrível, eu olhava aquilo, tinha nojo da minha perna. E aí comecei a olhar para isso. Não adianta eu lá, mais de um ano atrás, um ano e meio atrás, falar, eu não gosto desses vasinhos, ir lá tratar os vasinhos. Tá, mas tem tanta coisa antes, né? Tem uma alimentação ruim, tem um sono ruim, tem exame ruim, tem uma perna feia. Então, assim, eu fui por etapas, sabe? Aí comecei a melhorar os meus vasinhos, fiz várias sessões, ainda tenho que fazer mais. Parei, mas tenho que fazer mais. Também fiz algo que eu acho que ajudou muito na estética da perna. Eu fiz, aqui na parte do joelho, o Liftera, que essa voltinha assim eu não tinha. E aí eu falei, bom, não achei caro, não é um procedimento invasivo, não dói nada, é rápido. Fiz o Liftera nos joelhos. Ah, então foi o Liftera que deu a voltinha lá, a definição na sua perna. Nunca saberemos, gente, nunca saberemos, vocês nunca terão uma coisa só, porque eu fiz muita coisa. Eu tomei colágeno, a suplementação, a médica me deu suplementação que acelera o metabolismo, que ajuda na queima de gordura, então foi muita coisa. Eu acho muito engraçado as pessoas que olham pra mim e comentam, às vezes sem maldade, mas assim, sem noção nenhuma. Nossa, foi do nada, né? Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de calar a boca, porque não foi do nada, foi com muita dedicação, muito treino, muita força de vontade, muita disciplina. E assim, mesmo que um dia eu não vá treinar, que coma besteira, um dia que eu não tive um dia bom, porque a vida real é essa, às vezes a gente não tem dia bom, às vezes a gente não tá bem, ia treinar mesmo não estando bem, ou se não fosse no outro dia eu ia, então eu sempre recomeçava. A disciplina e a constância é você recomeçar diariamente. A gente nunca vai saber exatamente o que foi. Eu acredito verdadeiramente que tenha sido esse conjunto de coisas que eu fiz, que eu tomei, entendeu? Ao longo desse tempo, que me ajudou muito. Continuo tomando todas as vitaminas que eu tomo há quase 15 meses. Então é um longo período, é mais de um ano fazendo sempre a mesma coisa. Algo que dá muito resultado é você fazer todo dia a mesma coisa. E eu consegui construir um amor por isso, por fazer todo dia a mesma coisa. Treinar todo dia, tomar o mesmo café da manhã, tomar a mesma suplementação, toda semana fazer drenagem, todo dia usar meia de compressão. O dia que eu não uso meia de compressão, a minha perna, a minha panturrilha fica toda inchada, dói bastante. Então, mesmo com o lipedema controlado, não é algo que eu possa abandonar e viver outras fases. Eu preciso me cuidar. Eu preciso continuar fazendo as mesmas coisas. Eu estou treinando ainda mais pesado, eu estou fazendo ainda mais treinos, eu estou emagrecendo mais porque agora eu comecei a correr. Então tudo é estímulo, né? Tudo é estímulo para você ter o corpo que você tem. Uma coisa eu tenho certeza, você treinar 3 vezes na semana, se alimentar bem só às vezes, não vai fazer você curar seu lipedema. O lipedema, ele te dá a oportunidade de mudar a tua vida. Não tem como você mudar uma parte do seu corpo. O corpo não funciona assim. Infelizmente, você vai ter que tratar tudo, toda a sua vida, toda a sua mente, todo o seu corpo, toda a sua alimentação, tudo. E aí, consequentemente, o lipedema vai sendo tratado, você vai vendo melhora, você vai vendo que vai sumindo ali algumas coisas. Atrás eu tinha era muita deformidade, a batata era... Uma perna era de um jeito, outra perna era de outro. Então, aos poucos, vai desinflamando, entendeu? Ouço muitas mulheres falar, eu não corro porque quem tem lipedema não pode. Eu não faço crossfit porque quem tem lipedema não pode. Eu acho que você não pode fazer aquilo que você sente dor. Então, por exemplo, eu tô correndo e eu tô sentindo muita dor na perna. Então, diminui. Ainda não é o momento, talvez. Então, ou mudo a meia de compressão. Mas assim, fazer uma musculação e achar que aquilo vai te dar resultado, se você não sai lá nem tá suando, cara, não é assim, é muito cardio, é eliminar gordura, lipedema é gordura grossa. Você não vai eliminar fazendo academia uma vez na semana, indo lá e pegando um pezinho. Ah, mas é o que eu consigo no momento. Beleza, então faz isso, mas é um começo. Você tem que ver evolução. Então, tô 1 mês indo na academia, tô pegando um pezinho, porque eu não consigo pegar peso pesado. Beleza, eu também não pegava peso nenhum. Mas agora chegou o momento de eu colocar uma esteira ali. Vou começar a caminhar e depois vou começar correndo. Então, assim, beleza, começa como iniciante, de fato. Mas não aceite não evoluir. Olha e fala, não, eu não tô evoluindo, tem alguma coisa errada, eu preciso fazer alguma coisa, preciso procurar ajuda. Não aceite não evoluir. Porque ser iniciante no começo, ok, mas não dá pra você ficar ali o tempo inteiro fazendo a mesma coisa sem evolução. O lipedema, ele precisa de evolução. Então, será que eu tô comendo errado? Será que eu tô sem proteína?
Se pergunte, se questione, entendeu? E coloque de acordo com a tua realidade. Cada um tem a sua realidade. Eu espero de coração, de alma, que tenha te ajudado de alguma forma. Eu não quero te frustrar, eu não quero que você se decepcione. Eu quero realmente que esse vídeo te ajude de alguma forma e eu espero ter conseguido isso. Obrigada.